pronunciação porque mas um livro de casos sobre a primeira publicação censurada no Brasil. Buenas tardes, soy muy grata por estar aquí en esta ciudad, pero yo no tengo la fluencia en español como debería, entonces voy a hablar en portugués, pero voy a hablar despaciado. ¿Sí? Bueno, este trabajo que ha desconfigurado en Macintosh. Esse trabalho estuda o primeiro livro censurado no Brasil, no ano de 1663, um livro produzido por um padre jesuíta chamado Simão de Vasconcelos. Esse padre nasceu em Portugal, na cidade do Porto, e o livro foi publicado pela própria Companhia de Jesus em Portugal, mas teve, logo após a sua publicação, 7 trechos suprimidos. E esses trechos suprimidos acabaram que levaram a uma certa desconfiança de quais as razões pelas quais um livro já passado pela censura jesuíta foi recolhido pelos seus censores. No começo dos estudos desse livro no Brasil, por volta da década de 60 e 70, as primeiras hipóteses levantadas sobre a censura eram o fato de que Simão de Vasconcelos atribuía claramente nesses trechos censurados que o Brasil era o Éden, o paraíso na Terra. Ele trazia trechos de astrônomos, de matemáticos, fazendo paralelos entre latitude e longitude, cartas e mapas, explicitando e justificando em teólogos e bíblicos e textos bíblicos a razão pela qual ali seria o paraíso na Terra. Uma das razões seria o fato do paraíso estar entre dois grandes rios, e o Amazonas colocava abaixo a teoria de Tigre, Eufrates e Nilo serem os grandes rios do planeta. Então, esse trecho diz que, lembremos, da notável exemplo representado pelos escritos do Frei Simão de Vasconcelos, nas linhas que encerraram a crônica da Companhia de Jesus, publicada em 1663, pode-se ler uma comparação bastante direta entre o Brasil e o Horto, onde Deus teria colocado nossos primeiros pais. A verdade, porém, é que o texto original continha comentários bem mais incisivos, tomando vários doutores da Igreja, além de antigos astrônomos e matemáticos. Simão de Vasconcelos postulava explicitamente que o lugar do paraíso só poderia ser o Brasil. E isso, no século XVII, era uma heresia absurda, o que inflamou e fez praticamente Simão de Vasconcelos ser levado aos tribunais do Santo Ofício. Então, as razões pelas quais o livro foi censurado ficam claras, mas para nós, da comunicação, fica uma pergunta. Num país, numa colônia recém-formada, com tão pouco tempo de existência e quase sem nenhuma população, qual seria o impacto dessa leitura? Essa é a nossa pergunta, porque para os brasileiros esse livro poderia dizer que Deus nasceu no Brasil, que não haveria a menor diferença. Então, a comunicação, aqui é uma prova, não existe nenhuma prova cabal documentada desse livro censurado, Os arquivos da Torre do Tombo falam sobre livros censurados naquele período, mas não existe nenhum documento. Então, há apenas documentação de trechos pedindo a liberação do livro no século XVII, que é o que prova que ele foi censurado. Então, a gente corre atrás da ideia de por que esse livro seria perigoso no Brasil. Para nós, as duas hipóteses levantadas são, uma delas, o impacto na linguagem, tanto na linguagem dos portugueses que estavam habitando o Brasil, iniciando a colonização,
mas também naquela população que os jesuítas começavam a formar. Simão de Vasconcelos, ele passou pelo colégio do Pátio de São Paulo, que é uma cidade que foi fundada por jesuíta e que por praticamente um século teve essa presença de forma muito atuante. A outra razão pela qual a gente entende é na formação da memória de um povo. Então, com o tempo, determinadas informações e teses que o próprio Simão de Vasconcelos construiu nesse livro poderiam criar uma ideia, né, de país, uma ideia de país não, mas uma ideia de nação, vamos dizer assim. A gente entende que, entre as razões óbvias, né, esse seria um cenário, um contexto do descobrimento do Brasil, é o mesmo contexto do descobrimento da América Espanhola, porque tudo isso seria uma heresia. E o Brasil tinha como alcunha, como pecha, né, a fama de ser uma terra prometida por Deus, mas também uma terra de pecado. Né? A gente carregava os índios eram a síntese do pecado, as tribos indígenas brasileiras guerreavam absurdamente, os caiçaras e os caipiras, né, serra acima e serra abaixo, levavam os portugueses em missões. Então, a gente tinha essa alcunha de sofrer, além de nós éramos no paraíso, mas o diabo vivia no paraíso. Né? A Laura de Mello Souza, uma das pesquisadoras historiadoras da Universidade de São Paulo, fala bastante disso. A gente vivia no paraíso e o diabo também. Né? E para nós, o impacto na linguagem, ela teria dois objetivos primordiais. Um seria enquadrar as memórias e defender os interesses da colônia e da igreja. Né? A gente precisa lembrar que ali era um domínio régio e clérigo juntos, né, unidos. E o segundo é proibir qualquer possibilidade de questionamento de um povo que começava a se formar. A outra razão pela qual a gente entende a censura desse livro é o fortalecimento, e a principal delas é o fortalecimento de um discurso oficial. Quer dizer, Portugal precisava estabelecer uma linguagem que, tanto para os brasileiros, criassem uma identidade mais portuguesa do que a ameríndia, mas também para os portugueses que estavam lá, não embarcassem nas ideias do iluminismo e viessem para cá, para a América, como colonizadores e perpetuadores dos interesses da igreja e da colônia. A gente entendendo que a censura é uma mediação, é um mecanismo de mediação, não existe aí nenhum lado, não vão ser maniqueístas, né, o lado bom nem o lado mau, mas os objetivos ficam muito claros, né? Nós sucumbimos, nós tiramos uma informação de circulação para privilegiar a circulação de uma outra, de uma linguagem oficial, de um discurso que se queria implementar. E por fim, o grande interesse de impacto dessa atitude é na cultura, era na formação de uma cultura que propiciasse tanto o desvencilhamento da ideia, de qualquer ideia de separação, como também para separar a América Espanhola da América Portuguesa. Né? Esse era um problema muito sério. Até hoje no Brasil as pessoas estudam isso de forma muito fecunda. Temos aí estados como o próprio Rio Grande do Sul, que tem uma influência muito maior da América Espanhola, mas o que se sabe é que da região da capitania de São Paulo, de São Vicente para cima, a influência da América Espanhola é muito pequena no Brasil. Né? E isso tem muito a ver com essa força que Portugal coloca na censura de tudo aquilo que era produzido ou levado para o Brasil. O que a gente sabe é que Portugal é o país mais censor do mundo, né? Ele praticou praticamente 400 anos de censura ativa e oficial, desde a implementação da prensa de Gutenberg. Né? O Brasil não teve os tribunais da Inquisição, mas o Brasil os tribunais eram do Santo Ofício. Então, vários jesuítas, inclusive o padre Antônio Vieira, que viveu no Brasil, foi um dos que foi para Portugal para ser questionado. Né?
Aqui é só uma ideia do impacto, que a gente entende que seria esse, o impacto da linguagem para a construção da memória de um povo. A memória, como diz o Michel Polack, né, é uma construção individual, mas que se torna coletiva e que cria o Estado-nação, o que justifica, né, qualquer tipo de atitude contraditória a uma ideia, uma informação que o padre Simão de Vasconcelos quisesse proporcionar. Além dele dizer que o Brasil era o paraíso e justificar isso com ciência, né, ele ainda tinha uma visão um pouco mais amena dos ameríndios. Ele não acreditava que os ameríndios não tinham alma, ele tinha uma relação um pouco mais amistosa, né, com a população daqui, o que também era muito complicado. E por que a gente censura a linguagem, né? Porque a linguagem é abrangente e atuante em primeira instância, né? É por meio dela que a gente forma tudo aquilo que a gente constrói. Segundo, porque ela é tecida pelas relações sociais. E se nesse veículo, né, se esse veículo de comunicação, vamos chamar assim, um livro, tivesse a probabilidade, por qualquer que seja, de circular ou de fazer com que as suas ideias circulassem via oralidade, ele poderia comprometer e estabelecer relações a partir dessa ideia, né? Por causa do seu impacto perpétuo também, né? Se a gente pensar, hoje as coisas são um pouco, a história é um pouco as coisas são um pouco imediatistas, mas antigamente as pessoas pensavam muito mais a longo prazo. Então, existe uma capacidade da construção da identidade do ser, como diz o Bakhtin, através desses discursos. Porque a linguagem é polifônica, né, e ela vai se construir por meio de elementos ancestrais. Hoje, o que a gente percebe é que há resquícios dessa mentalidade no Brasil, né? Nós temos aí a ideia de que o impacto da censura na colônia portuguesa é tão intenso que causa problemas até os dias atuais. Esses problemas estão desde a falta de letramento no Brasil, há alguns historiadores que defendem isso, né? Embora os dados do pouco índice de leitura no Brasil são questionáveis, né? Mas o impacto da leitura está ligado a essa falta de circulação de livros na colônia portuguesa. Outro impacto que a gente também entende é uma relação muito amedrontadora com a censura. Nós tivemos 2 períodos muito fortes de ditaduras no Brasil e a censura brasileira tem como primeira instância a intelectualidade, né? Ela atinge a intelectualidade em primeira instância e um certo distanciamento do universo da leitura, do universo do conhecimento de sua própria história, né? Esse seria um dos impactos na história brasileira. E por fim, para justificar essa nossa existência, né? O Brasil é um país muito grande, existe não vou chamar de crise, mas há problemas relacionados à identidade brasileira e em certos aspectos nós somos países diferentes. Então, falta o que nos une realmente é a língua, é o idioma, é a língua portuguesa, mas em alguns momentos não existe conexão cultural. A sorte é que somos multiculturais, porque senão, se houvesse, haveria alguns esfacelamentos. E, por fim, o impacto na memória, né? Esse é um dos mais fortes. A gente tem até hoje uma ideia de que a censura no Brasil ela tem um poder tão grande, embora em vários aspectos nós não tivemos sofrimentos tão prolongados, né, como períodos tão longos de censura, de tortura, mas fica na memória desse povo que toda atividade letrada é censurada, toda atividade letrada ela não é levada adiante, ela pode sofrer sanções. Tá? Só para a gente lembrar as razões de por que a memória também é um dos objetivos
da censura, é um dos alvos, vamos chamar assim, da censura, é porque é impossível para um povo viver sem memória, né? A falta de memória não permite que a gente construa identidade. E porque ela é fundamental para a construção da cultura. E por fim, a gente tem aqui um breve histórico da censura da Igreja, que na sua primeira fase é engraçado como é ambígua, né? Porque a Igreja Católica é censurada por 3 séculos, nós temos os santos como os grandes mártires, né? E a comunicação da Igreja Católica está baseada no martírio, no sofrimento. Depois a gente tem um segundo período onde os cristãos são aceitos pelo imperador Constantino, um terceiro que vai da Idade Média até o Iluminismo e um quarto do Iluminismo até a Contra-Reforma, que é o período onde nós nascemos, né? Nós, Brasil, surgimos aí. Um panorama da censura, como ela muda na atuação da Igreja nesses primeiros períodos, é que os cristãos, exemplos de virtude, antigamente eram censurados, e quando eles passam a ser situação, eles viram modelo de comportamento e de conduta, principalmente porque eles são ícones, eles não são questionadores, eles aceitam as leis romanas de forma muito mais tranquilas. Na Idade Média, né, o catolicismo se transformando num grande poder, e a dominação da censura da Igreja se intensifica e se fortalece por meio do temor. É nesse período que a Igreja realmente aterroriza qualquer tipo de ideia contraditória ou manifestação. Aqui a gente tem no período do nascimento do Brasil o que justifica um certo arroxo da censura e das práticas de tortura, o período da ascensão da ciência, período onde a escolástica e a iconoclastia são questionadas, período do nascimento das ideias, né, a felicidade no saber, e aí a Igreja lança os jesuítas como a ponta de lança da Contra-Reforma, para mostrar que para se conseguir se alcançar a salvação já não se precisa sofrer tanto assim, né? Os santos, depois desse período, começa uma relação um pouco mais tranquila com a santidade, que até então era baseada no sofrimento absurdo e no martírio. O exemplo do rigor, né? A tortura, a censura, tortura que chegou nas Américas, e a grande apologia à dor e à resistência, que quando na Europa começa a reduzir, aqui ainda ocorre de forma muito intensa. E o período do nascimento que a gente tem aqui, as grandes navegações, o catolicismo nas Américas e a educação na evangelização. É importante ressaltar que até hoje, no Brasil, os jesuítas têm uma imagem muito positiva, né, principalmente no senso comum. A cidade de São Paulo, que é uma cidade que, como eu comentei antes, foi formada no colégio jesuíta, no pátio do colégio, a maioria das opiniões é que foi uma povoação muito benéfica. Então não existe um questionamento, né, sobre quais são os benefícios e os malefícios dos jesuítas naquela região. E é isso, gente. Aqui alguns livros que abordam esse tema no Brasil, como eu comentei, né? Muito obrigada.